Estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Vítor Gaspar apresenta esta segunda-feira a proposta de orçamento do Estado para 2013. Aumenta o IRS, aumenta o IMI, as pensões sofrem uma queda entre 3,5% e 10%. É o orçamento com mais austeridade da democracia. É esse orçamento do Estado que vai estar em cima da mesa nesta Comissão Executiva e que vai merecer análise detalhada de Rogério Fernandes Ferreira, João Espanha, Samuel Fernandes de Almeida e, claro está, Rui Leo Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. A taxa mínima de IRS vai subir para 14,5%. A proposta preliminar do Orçamento do Estado para 2013 contempla os 5 escalões de IRS que tinham sido anunciados por Vítor Gaspar. A taxa máxima de 48% vai ser cobrada a quem ganhe mais de 80 mil euros. No IMI, o Governo recuou, a cláusula de salvaguarda vai manter-se. Já se esperavam novidades no que toca aos escalões do IRS. O ministro Vítor Gaspar anunciou que iam, em vez de 8, passar a ser 5. Na proposta preliminar do Orçamento de Estado para o próximo ano, o Governo propõe mexer na taxa para os rendimentos mais baixos, aumentada em 3 pontos percentuais para 14,5%, no caso de ganhos de 7 mil euros anuais. No caso de rendimentos até 20 mil euros, a tributação é de 28,5%. Já a taxa máxima de IRS vai passar a ser 48%. No caso de ganhos anuais acima de 80 mil euros. Um enorme aumento de impostos, anunciou o Ministro das Finanças. A sobretaxa de 4% no IRS vai pesar também mensalmente nos salários dos portugueses, ao invés de ser retirado de uma vez num dos subsídios, como aconteceu em 2011. Um cenário agravado em termos de taxa cobrada e também de deduções limitadas. As famílias vão poder deduzir 15% dos juros de empréstimos para compra de casa, mas o limite desce para 443 euros, ao invés dos quase 600 de agora. Também as despesas com saúde, educação e outros vão ter tetos mais reduzidos. Com as alterações ao IRS, Vítor Gaspar disse esperar que o Estado arrecade uma receita adicional superior a 2 mil milhões de euros, mas garantiu que o efeito no bolso das famílias seria menor do que se tivesse ido avante as alterações à taxa social única. Mas o Governo vai também mexer nas pensões. Aquelas acima de 1.350 euros vão sofrer cortes de 3,5%. Se passar os 1.800 euros, a redução é progressiva e pode chegar aos 10%. No caso das pensões superiores a 3.750 euros, para além deste corte, vai ser aplicada uma taxa de 15% sobre o excedente em 12 vezes o valor de apoios sociais, ou seja, 5.030 euros, uma tributação que sobe para 40% sobre o montante que ultrapassa os 7.545 euros. No entanto, os pensionistas e também a função pública vão voltar a receber um dos subsídios suspensos. Decidiu o Governo pagar em duodécimos, ou seja, vai dividir pelos 12 meses. E como sabe, apenas esta segunda-feira, em cima do limite legal, o Governo vai fechar a proposta do Orçamento do Estado para 2013. É a altura então de apresentar os convidados desta edição da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. É convidado residente às segundas-feiras Rui Leo Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. É convidado desta edição também Rogério Fernandes Ferreira, João Espanha e Samuel Fernandes de Almeida. Agradeço aos 4 a vossa presença. Rui Leo Martinho, começo por si para lhe perguntar porque é que nenhum governo até hoje teve a coragem de fazer um orçamento base zero. Bem, em primeiro lugar, eu acho que o orçamento todos os anos tem estas previsões e estas expectativas. Este ano é pior. E é pior porque, efetivamente, o orçamento passou a ser também um instrumento que todos os anos aparece, é votado, é executado e está sempre muito longe, cheio de desvios daquilo que é previsto inicialmente. Muitas vezes no próprio arranque do orçamento. Logo já no arranque. E, portanto, havendo arranques logo no início, nós chegamos à conclusão e, por vezes, eu próprio me pergunto, será que as técnicas que levam ao apuramento das verbas que depois entram no orçamento são as mais adequadas? Será que há erros de base? Será que mantemos situações como aquelas que nos anos 80, por exemplo, 90,
eram declaradas até por ministros do próprio Conselho de Ministros, que era, faziam-se todos os orçamentos de todos os ministérios, e o da saúde era por diferença para o total. Lembro-me de uma vez uma ministra ter falado nisso. O que significa, neste momento, é que o orçamento de base zero, repare que mesmo em clima de austeridade, acaba por ser sempre uma ideia que não é seguida, e faz-se um documento como este que vai aparecer, cheio de medidas que parecem todas elas um pouco pressionadas por determinado tipo de circunstâncias. Não é só a questão de estarmos a ser intervencionados. É a questão de que de manhã se anuncia uma coisa, à tarde se vai desdizer essa outra medida que se tinha anunciado, e, portanto, há aqui uma instabilidade e uma insegurança logo no início do orçamento, que todas as notícias que aparecem, que todos os comentários que se ouvem, são no sentido de que o orçamento tem, efetivamente, parece apenas uma finalidade, que é recolher o máximo de receitas. E ficamos sem perceber como é que se vão orientar, como é que se vão controlar, como é que se vão gerir as despesas. Porque as despesas precisam de ser geridas. Ora, qual é o que vai trazer, qual é o conteúdo que este orçamento vai ter quanto às despesas? Para mim ainda é uma incógnita. O que tenho ouvido dizer parece-me pouco. Vejo que não se traz novidades no que diz respeito, por exemplo, ao plano autárquico, no plano regional das regiões, mesmo na parte central, com tanto trabalho que há de base de anos e anos, não se vai pescar, não se vai buscar nada relativamente aos serviços que devem ser mantidos dentro da esfera do Estado, aqueles que devem passar para a esfera privada. Portanto, temos um orçamento um pouco, para mim, à partida parece-me que pouco elucidativo quanto à parte das despesas e muitíssimo carregado para famílias, para empresas, para todos em geral, na parte das receitas. Rogério, ainda naquilo que é o processo de construção desta peça orçamental, e já lá vamos aos pormenores, nomeadamente receitas e despesas, parece sempre que é difícil mudar aquilo que é a estrutura de construção do orçamento do Estado. Não há, de facto, uma revolução a este nível. Há sempre mais alguns pontos acima ou mais alguns pontos abaixo. Mas, de facto, porquê é que este trabalho não se faz? Rigorosamente, nós temos previamente estabelecido um determinado déficit que pode ser conseguido por via da receita ou por via da despesa. O que, de facto, nós assistimos neste orçamento é um orçamento fiscal. Quer dizer, vemos que a solução passa aqui necessariamente e quase exclusivamente por via da receita fiscal. O que eu acho uma pena é não aproveitar esse momento, mesmo perante a receita fiscal, para fazer algumas reformas que podiam ser feitas com alguma facilidade. Estou a pensar, por exemplo, na questão do alargamento da base de tributação, do alargamento da base tributária em sede de IRS. Estou a pensar, por exemplo, no caso da reavaliação de muitos dos benefícios e incentivos fiscais atualmente existentes. Eu dou um exemplo normalmente e que me parece absolutamente claro e que é este, quer dizer, faz algum sentido nós continuarmos a ter uma isenção de imóveis para habitação, com destino à habitação, para habitação própria permanente, que vem da CISA e dos anos 70, quando em Portugal não temos sequer temos 4,5 milhões de agregados familiares para 7,2 milhões de prédios urbanos, portanto uma casa e meia por pessoa. Portanto, há uma série no IRS, por exemplo, porque não criar uma isenção de base? Porque falar em 5 escalões de IRS, quando no fundo temos 6, com a taxa de 2,5 e com ainda por cima com uma taxa que é uma complicação, porque não caminhar para a tributação separada? Portanto, uma série de aspectos que, apesar de tudo, acho que se conseguiriam fazer mantendo este nível de receita sem meros aumentos de taxas ou restrição de deduções, mas medidas avulsas e de alguma forma desconexas umas entre as outras e que têm um objetivo claro, que é a obtenção de receita adicional. Samuel, como disse há pouco, já vamos ao pormenor, mas ainda nesta primeira leitura que a maior parte de nós leigos desta questão do orçamento fazemos, há de facto que parece cada vez uma maior complicação. Dou, por exemplo, o exemplo dos subsídios de desemprego e também de alguns subsídios, algumas pensões. Não se reduz as pensões, nomeadamente as pensões de desemprego, os subsídios de desemprego, queria eu dizer, não se reduzem estes subsídios, mas depois aumenta-se a tributação. Não era mais fácil, por exemplo, reduzir as próprias prestações? Parece sempre que há uma camada em cima de uma outra camada, tornando este documento cada vez mais complexo até da sua própria leitura. Bom, em relação a essa matéria, isso também deriva muito dos avanços e recursos que já foram aqui mencionados. Eu acho que, embora eu não tenha nunca participado na elaboração de um orçamento, aqui o Rogério terá mais experiência certamente sobre essa matéria, eu não consigo entender, e daquilo que eu sei do processo, é um processo que leva meses de discussões técnicas entre os ministérios
E eu parece-me verdadeiramente inacreditável que nos últimos 15 dias, e sobretudo nos últimos 3, se anda a discutir que vamos trocar medidas do lado da receita pelo lado da despesa. E isto só pode dar um orçamento remendado, não pode dar outra coisa. O processo legislativo deveria ser, e é disso que nós estamos a falar, um orçamento tem medidas em si, nomeadamente do ponto de vista fiscal e também relativamente às prestações sociais e outras, tem implicações em termos legislativos, como é evidente. E o processo legislativo em Portugal, que por acaso nos últimos anos, se há crítica que eu não faço em relação, por exemplo, ao último governo, do governo do engenheiro Sócrates, é que não houve estabilização legislativa, infelizmente, então a nível fiscal zero, mas houve algum cuidado em termos legislativos na elaboração de algumas normas. E eu não verifico esse cuidado na elaboração deste orçamento e, obviamente, isto faz um orçamento completamente desconexo. E então, em termos de política fiscal, de facto, é um amontoado de normas, algumas delas cuja técnica legislativa é bastante deficiente e constituem entorces em absoluto ao sistema, retirando-lhe ainda a pouca coerência que ele tem. Vai-lhe ser ainda mais amputada essa mesma coerência com medidas como, por exemplo, a sobretaxa, depois com uma taxa adicional. Quer dizer, a técnica legislativa é deficiente, temos um escalão de 48%, que depois na prática afinal são cerca de 54%. Enfim, quer dizer, isto não faz muito sentido. Já para não falar depois em si no próprio conteúdo do documento, embora, segundo parece, o próprio documento estará em discussão ainda esta manhã, portanto, antes em Conselho de Ministros Extraordinário. Portanto, não parece que este seja o melhor caminho, para além da crítica maior que tem sido formulada a este Governo e a estes 2 últimos orçamentos, é que, de facto, aquela ideia mítica de que vamos cortar e consolidar a nossa despesa pública, 2/3 por via da despesa e 1/3 por via da receita, não passa absolutamente de uma miragem, se bem que essa miragem já era existente no último orçamento, porque a pouca consolidação que foi feita pelo lado da despesa era uma consolidação não estrutural, aliás, como o próprio Tribunal Constitucional veio a declarar. Através do corte do subsídio de Natal e também de férias. João, o seu comentário relativamente a este processo de construção desta peça que é estrutural em qualquer democracia, mas que acaba por ter este caminho mais ou menos atabalhoado. Eu diria que este orçamento, ou pelo menos o projeto, com avanços e recuos que temos vindo a assistir, é basicamente uma consequência daquilo que tem sido a atitude e a atividade do Governo nos últimos tempos. Isto, para quem conhece um bocadinho de história militar, faz-me lembrar as retiradas italianas no norte da África na Segunda Guerra Mundial, em que, perante o primeiro embate dos britânicos, foge tudo em debandada, e deixando o material pelo caminho, etc., por aí fora. Portanto, este orçamento é, essencialmente, como referiu Samuel, um conjunto de medidas avulsas que visam, essencialmente, captar o máximo de receita possível. Na medida, como estamos, tudo o que mexe, tributa-se. O IVA já não é possível, porque já chegámos aos limites já atingimos a outra fase da curva de Laffer. Neste momento, quanto mais aumentamos a taxa do IVA, mais baixa a receita. Se olharmos para o panorama daquilo que são os impostos que mais receita dão ao Orçamento de Estado, a vítima seguinte é o IRS sobre os rendimentos do trabalho. Portanto, é aí que o Estado vai, através de tudo aquilo que são fórmulas possíveis, tentar maximizar a receita. Desde o realinhamento dos escalões e a sua redução para 5. Sobre taxas de solidariedade, etc. Isto significa, do meu ponto de vista, que se perderam completamente todos os pudores e também, do meu ponto de vista, que já roçamos o confisco. Houve um exercício que fiz no outro dia, que provavelmente está errado, porque de aritmética, enfim, que está cá o Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, e faria seguramente melhor do que eu. Mas sabe que uma das coisas que está, penso que através de uma autorização legislativa, a possibilidade de os gerentes, através do pagamento de uma taxa de 34,75, passarem a usufruir do benefício de desemprego. Subsídio de desemprego. Exatamente. Vamos supor que um desses gerentes tem um rendimento tributável em IRS de mais de 80 mil euros. Paga uma taxa de IRS de 54,5, mais 37,5 de segurança social. Sobram-lhe 5 cêntimos em cada 100 euros. É de facto o ponto a que chegamos. Guilherme Martinho, comecemos a olhar para as medidas em particular. Sim. Olhemos primeiro para aquilo que é, digamos, o contribuinte particular. Aumenta o IRS, os escalões são de facto bastante penalizadores, baixam as deduções, aumenta o IMI, praticamente começa a ser muito difícil ter dinheiro no banco, sim, trabalhar
e, obviamente, tentar juntar alguma coisa para comprar uma casa. É verdade, eu acho que, apesar de ter passado só apenas 1 ano e meio sobre esta maioria absoluta que nos governa e a ter a possibilidade, até com o apoio deste programa de austeridade, de fazer aquilo que nós esperávamos, que era uma reforma do país, e não me interessa se é estrutural ou não, é a reforma de uma série de aspectos que nós esperamos há 20 ou há 30 anos, que se têm vindo a avolumar, têm-se vindo a agravar. Eu ainda tenho alguma expectativa que se possam fazer algumas coisas relativamente àquilo que era essa tal expectativa. Porque, repare, nós neste momento temos a seguinte situação, e estamos a falar dos particulares, das pessoas, das famílias. As pessoas, para pouparem, neste momento, têm, sobretudo, poucos incentivos. Primeiro, têm pouco rendimento disponível, depois têm pouca capacidade de perceber se vão poupar e para quê, porque a parte fiscal está-se a agravar de ano para ano. E, por último, nem sequer é muito bem-vinda, digamos, pelas próprias autoridades que nos governam, que preferiam que as famílias se dirigissem para o consumo. No entanto, a poupança, que é uma base sã de qualquer sociedade, em Portugal deixou de ter história há cerca de umas boas dezenas de anos. Mesmo neste momento em que nós estamos a falar, a grande poupança tem aumentado, essa poupança tem aumentado, voltou agora a ter uma ligeira quebra, mas tem aumentado à base do desfazer de outras poupanças que os portugueses tinham feito durante 30 anos, nomeadamente para a reforma. E, portanto, PPRs, certificados de aforro, títulos do Tesouro, tudo isso desapareceu. Tudo foi resgatado. E, neste momento, a poupança em Portugal é razoavelmente baixa. Para incentivar, nós temos que deixar às pessoas mais rendimento disponível. Portanto, temos que arranjar uma política em que, embora haja este agravamento, que já é, digamos, inelutável este ano, haja da parte de quem nos governa a promessa firme de que isto vai diminuir nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Se assim não for, repare que o incentivo para trabalhar, o incentivo para ascender em carreira, para se motivar para estudar, etc., que não é só material, mas também é material, vai desaparecendo. E, portanto, vamos ter uma população relativamente amorfa que também não vai ajudar no tal arranque que Portugal precisa para encontrar pelo menos a média do nível de vida europeu. Rogério Fernandes Ferreira, quando olhamos para este nível de tributação sobre os particulares, há de facto aqui um grande incentivo a que as pessoas procurem noutros países fazer a sua maximização fiscal que não conseguem fazer em Portugal, ou seja, emigrar. Eu julgo que, apesar de tudo, a imigração não se fará tanto por via desta sobretributação dos rendimentos ao nível individual. A imigração vai-se verificar exatamente porque há desemprego em Portugal e, portanto, as pessoas têm necessidade de encontrar outros meios de subsistência noutros países. Julgo que não vai ser, pelo menos ao nível das pessoas singulares, que isso de facto seja muito relevante. As pessoas estão a trabalhar noutros países e aproveitam para criar lá residência fiscal também. Eu desconfio que não deve haver ninguém que trabalhe em Angola cerca de metade do ano que não tenha residência fiscal em Angola, por exemplo, não é? Por razões, obviamente, também por razões fiscais. O que me preocupa mais, de facto, é o aspecto que aqui foi assinalado do desincentivo, claro, ao trabalho, porque, de facto, nós... criar riqueza. Nós estamos a atingir, de facto, a taxa efetiva, a taxa marginal máxima do IRS não é, de facto, os 48% que se anunciou no último escalão. Sob esse escalão há mais 2,5% de taxa de solidariedade e, sobre todos os escalões, há um novo IRS, que é o IRS dos 4%, que ainda por cima é uma taxa proporcional, com deduções específicas próprias, com taxas de retenção própria e, portanto, que se não for esta situação de emergência nacional, provavelmente o Tribunal Constitucional chumbaria esta medida enquanto medida, digamos, não extraordinária. Ou seja, noutras circunstâncias, estou convencido que o Tribunal Constitucional chumbaria os 4%, estes 4% que são, no fundo, um novo imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Conforme eu disse um pouco há instantes, poder-se aproveitar isto para fazer outras coisas, com alguma imaginação. Por exemplo, foi dito aqui que de facto o IVA dificilmente poderia aumentar, mas talvez se pudesse mexer nos escalões de baixo. Mas, quer dizer, este alargamento da base de tributação devia ser provavelmente acompanhado de alguma forma por uma diminuição de taxas. Voltamos ao IMI e ao IMT, quer dizer, o tal alargamento da base de tributação provavelmente permitiria
e para vos dar uma ordem de grandeza, permitiria baixar o IMT para níveis de grandeza próximos de uma contribuição de registro dos 2% ou dos 3%. E provavelmente acabar com o tal imposto mais estúpido do mundo e transformá-lo num imposto de selo, fomentando de alguma forma um bocado de imobiliário. O IVA poderia eventualmente reduzir-se um bocadinho a taxa normal, dando até alguma margem de comparação com Espanha, dando até alguma margem, uma vez que o IVA incide sobre os combustíveis, para aumentar, mantendo até o mesmo preço de consumo ao público, para aumentar o imposto sobre produtos petrolíferos, que, como nós sabemos, do ponto de vista comunitário, tem apenas um limiar mínimo a respeitar. Portanto, haveria várias medidas que, a nível fiscal, poderiam ter mais coerência entre si e que não fossem, digamos, pura e simplesmente medidas avulsas de aumento de taxa para obtenção de receitas adicionais. Samuel. É nisto que eu tenho pena que não tivesse sido visto o problema um pouco mais no conjunto e houvesse esta pressa em aumentar impostos para aumentar a receita e, por esta via, para fazer aquilo que não se fez do lado da despesa, efetivamente. Samuel, praticamente todos os trabalhadores por conta de outrem imediatamente têm acesso às contas relativamente ao IRS, mas parece-me que no caso do IMI, nomeadamente, poderá haver aqui um agravamento muito grande em património que as pessoas têm e que obviamente não se podem desfazer dele de um dia para o outro. Vai ser de facto muito penalizador ter casa a partir de agora em Portugal? Ainda mais? Esse é um dos objetivos, para quem tenha lido o memorando de assistência financeira, era um dos objetivos precisamente do processo de ajustamento. Supostamente para incentivar o mercado de arrendamento. A questão é o que é que as pessoas vão fazer às casas numa altura em que o preço das casas caiu tanto. É uma realidade. De facto, enfim, aparentemente o Governo recuou na cláusula de salvaguarda. Parece-me bem, não que a cláusula de salvaguarda em si mesma, nos modos em que a mesma está formulada, não me mereça diversas observações e algumas críticas. De qualquer forma, não me parece salutar que num Estado de Direito se alterem as regras do jogo a meio do campeonato. De qualquer forma, haverá um agravamento significativo em termos do IVA e como diz o Rogério, enfim, normalmente quando se aumenta, o que a mim me faz um bocadinho de confusão nestas medidas e que julgo que são completamente contraproducentes do ponto de vista económico, é a circunstância. Nós estamos a fazer, por exemplo, um aumento significativo em termos de tributação efetiva em sede IRS por via da redução dos escalões. E, ao mesmo tempo que estamos a fazer isso, estamos a atacar todo um conjunto de outras medidas simultaneamente. Ou seja, por exemplo, nós estamos a reduzir simultaneamente as deduções à coleta, estamos a reduzir simultaneamente as deduções personalizantes, estamos a reduzir simultaneamente os benefícios fiscais. Por um lado, parece-me que seria bastante mais eficaz, por um lado, acabar com algumas isenções de alguns rendimentos. Eu continuo sem entender, por exemplo, como é que em Portugal não se tributa, que deve ser um caso quase único, a atribuição de veículo automóvel a um trabalhador por conta de outro. E repare que, do ponto de vista de justiça e equidade, não é que ela não esteja prevista a tributação, mas os quatro que estamos aqui sabemos, obviamente, que ninguém tributa, porque é só se houver um acordo escrito. E, portanto, são meia dúzia de empresas em Portugal, multinacionais em particular, que obrigam normalmente à redação de um acordo escrito para a atribuição de um automóvel. É uma medida de equidade, uma vez que normalmente só terá veículo automóvel atribuído os cargos médios superiores, normalmente para uso pessoal, naturalmente. Há muitas medidas que podiam ser adotadas, nomeadamente limitações, por exemplo, a deduções em sede de IRC para empresas que tenham sistematicamente, para algum tipo de despesas, tenham sistematicamente prejuízos fiscais. Há medidas que não são adotadas por parte da administração tributária, como empresas inativas. Eu uma vez deparei-me com uma situação absolutamente caricata, que foi de solicitar o encerramento de uma empresa por via oficiosa e a administração fiscal não sabia qual era o procedimento que haveria de adotar, não fazia ideia, era uma coisa que não existe. Há todo um conjunto de medidas que muitas vezes até passam pelo terreno. Posso dar aqui mais uma. As empresas estão com enormes dificuldades em termos de financiamento. E há um ofício circular da Administração Fiscal com cerca de um ano a reforçar e a apertar as regras de dispensa de prestação de garantia em processos de execução fiscal. Isto não faz sentido rigorosamente nenhum. As empresas estão com enormes dificuldades. Hoje em dia, uma empresa que há 1 ano e meio atrás prestava uma garantia bancária em 15 dias, hoje anda mais de um mês para obter essa mesma garantia. Ou seja, o que nós estamos a assistir aqui, para além de uma sobrecarga fiscal ao nível da classe média, e não é só a classe média alta, é a classe média baixa, tributar com 37% de rendimentos a partir dos 20 mil euros é um caso, eu diria, de insanidade fiscal. Não é um caso de confisco, é um caso de insanidade pura e dura, não tem sequer paralelo
nem grande parte dos nossos congêneres europeus, nem aqueles que também estão em programas de assistência financeira, tal como nós, mas aumentar simultaneamente a carga fiscal desta forma, ao mesmo tempo atacar ainda mais o IMI, reavaliando os imóveis sem reduzir taxas, sem criar um único incentivo à poupança. Repare, nós vamos aumentar as taxas liberatórias nos rendimentos de capital. Parece-me, genericamente, embora haja sempre o risco de evasão e da fuga de capitais, enfim, me parece também um argumento que tem a validade que tem, até porque os capitais não se prendem num determinado país apenas e somente em função da sua fiscalidade, mas não há um único incentivo para produtos de poupança a médio e longo prazo que não têm natureza especulativa. Isto num momento em que um país, em que as famílias estão completamente asfixiadas, em que não há rendimento disponível e em que me parece absolutamente impensável que para o ano não tenhamos um agravamento ainda mais significativo na quebra do consumo interno. Porque estas medidas têm um efeito psicológico que não é mensurável em nenhuma fórmula de Excel. Mas quem anda na rua todos os dias já percebeu que estas medidas, no conjunto da população e até de camadas da população que estavam com alguma propensão ainda para o consumo, travam tudo. É travar em absoluto tudo e mais alguma coisa. E, portanto, para o ano, nós vamos ter uma diminuição do consumo interno, sendo certo que aquilo que é a agenda estrutural deste Ministro das Finanças, que é transformar este país em que 2/3 do PIB é de consumo interno, se 1/3, sensivelmente, é para exportação, não vai fazê-lo em um ano, em 2 anos. Nós não transformamos uma pequena economia com 18 mil empresas exportadoras, não vamos transformá-las em 1 ano e meio num país que exporta acima de tudo e que tem um pequeno mercado interno. Isto não é execuível do ponto de vista económico. João, para além destas questões relativamente aos particulares, dá um pouco também a ideia, para os próprios particulares, que falta alguma estratégia em termos de orçamento. Ninguém percebe, durante muito tempo incentivou-se a poupança. Houve, aliás, um ministro, Miguel Cadilho, que fez um esforço grande na promoção da poupança, pelo menos do ponto de vista da arrumação de alguns impostos e até de promoção mediática dessa mesma poupança. Mas hoje não se percebe bem se devemos trabalhar ou não, se devemos poupar ou não, se devemos comprar casa ou não. Falta alguma estratégia, algum ponto no horizonte para percebermos para onde é que devemos ir? Eu diria que sim, aliás, como referi há pouco, este orçamento é consequência daquilo que é o estado de pânico orçamental a que chegou o Governo. Não há, de facto, aqui uma linha, olhando para as medidas fiscais como um todo, como fez o Rogério, o que é que nós conseguimos retirar de útil desta proposta de orçamento, pelo menos na versão que nós conhecemos? O único objetivo é maximizar a receita. Tudo mais é acessório ou contraproducente. Não há incentivo à poupança, como referiu o Samuel, não há incentivo ao trabalho, não há incentivo enfim, a quase nada. Neste momento, o nosso sistema fiscal, sobretudo no que diz respeito aos impostos sobre o rendimento, vem de 1989, está muito retalhado, etc. E também admito que não é esta altura, estamos intervencionados, estamos numa situação muito crítica. O ótimo é inimigo do bom. Eu também gostava de ver uma reforma bem feita e com estudos, enfim, vigorosos, a sustentá-la, etc. Não será este o momento de o fazer. Mas também não é este o momento de destroçar completamente o sistema fiscal, tornando algo que é completamente antitético relativamente àquilo que foi a sua Constituição. Se nós hoje em dia olharmos para o IRS, eu tenho muitas dúvidas que ele cumpra os constrangimentos constitucionais que possui. Ainda é um imposto progressivo, ainda é um imposto pessoal. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas. Qual é o imposto pessoal que não aceita, a partir de determinado limite, qualquer dedução pessoalizante? Nós, hoje em dia, a partir de um determinado volume de rendimento tributável, que é relativamente baixo, não podemos deduzir nada. Perde-se esse caráter. Portanto, não há personalização a cada um dos escalões. Progressividade, 5 escalões. Arrancamos logo a tributar a 14,5% €1 de rendimento tributável, que não são 14,5%, são 18,5% por causa dos 4% a mais. Mas eu acho que isto é um estado de completa desorientação e a única coisa que se busca com este orçamento é ir buscar dinheiro onde ainda o há. O que vai acontecer no fim disto, enfim, não sou economista, mas parece-me que é o desastre, porque isto é completamente procíclico. E, nessa medida, o que vamos ter no final deste período é uma recessão catastrófica. Vamos avançar para um breve intervalo. Estamos a falar nesta Comissão Executiva do Orçamento do Estado, a proposta do Orçamento do Estado para 2013. Breve pausa na Comissão Executiva. Regressamos num minuto. Até já.